legal então, gente. Vamos para a segunda etapa dessa história da geometria. Vamos ver agora polígonos. Dá uma olhadinha passando de rápida aqui nesses polígonos. E vamos ver como as coisas funcionam para eles. Vejam, esses caras aqui, pessoal, nós temos que dar uma olhadinha neles agora, gente, porque depois eles vão lá encaixar em situações de áreas, de problemas, etc, etc. Né? Então a gente tem que ficar de olho aqui para ver como é que a gente pode calcular esses carinhas aí. Polígonos. Vamos tentar visualizar as coisas aqui, ó. Brincando em cima dessa situação. Aqui, vejam. Nós vamos ter aqui agora a seguinte situação. Vou desenhar um polígono aqui com vocês. Vamos colocar um polígono aqui, ó. Um polígono, vamos colocar 1, 2, 3, 4, 5 lados. Como é que a gente chama um polígono que tem 5 lados, gente? Me ajudem. Como é que a gente chama um polígono que tem 5 lados? Esse cara é o que a gente chama de um pentágono. Quando se fala de pentágono, está se falando de uma figura que tem 5 arestas, 5 lados. É uma linha que ela sai de um determinado ponto e ela contorna toda ela e volta nesse ponto novamente. Ela tem que ser uma linha poligonal fechada. Então observem, pessoal, nesse pentágono aqui, ó, nós temos os vértices A, B, C, D e E. Esses são os vértices desse cara. Muito bem. Gente, cada ligação entre 2 vértices na sequência determina para vocês um lado, certo, gente? Então, lados seriam quem aqui? AB, quem mais? BC, CD, DE e etc, etc. Esses pontos que estão aqui são os vértices do polígono. O número de lados é sempre igual ao número de vértices. Então, se tem 5 lados, vai ter 5 vértices também. Tá legal, gente? E assim por diante. Agora, tem uma coisa interessante para nós aqui, ó. Observe o seguinte. Vamos falar agora um pouquinho das diagonais. Diagonais. Galera, olha só. Nas diagonais, nós vamos ter o seguinte. Chama-se diagonal aquela linha que une 2 vértices que não estão na sequência. Tipo, A e C. Me dá uma outra diagonal aí, gente. Quem consegue ver? Vai lá. AD. Isso. Quem me diz outra aí, gente? Vai lá. EB. Isso. Me dá uma outra aí, gente. CE. Muito bom. Tem mais uma ainda? DB. Tá aí, ó. Muito bem. Aí formou uma estrela ali no meio. Essas são as diagonais. Pergunto para vocês, pessoal. Quantas diagonais saem de cada ponta dessas? Me ajudem aqui, por favor. Quantas diagonais saem de cada ponta dessas? 2. Quantos vértices nós tínhamos mesmo? 5. E quantas diagonais saem de cada ponta? 2. Eu não posso considerar diagonal a ligação dele com ele mesmo e a ligação dele com o seu vizinho. Concorda comigo, gente? Porque isso daí não é diagonal. É o que mesmo? Quem me ajuda? Lado. É um lado daí, né? Lado. A B e a E são lados. Então, para ser diagonal, ele tem que sair do vértice A e ligar com quem não é vizinho dele. E isso dá para nós o seguinte, pessoal. O número de diagonais que sai de um vértice do polígono sempre vai ser N menos 3. Por que menos 3? Quero ver se alguém entendeu. Tira ele e os 2 vizinhos, concordam? Então, se você tiver, por exemplo, uma figura, um polígono que tenha 20 lados. Um polígono que tenha 20 lados. Quantas diagonais vão sair de cada lado, gente? De cada vértice, perdão. Não. Pensa bem. Eu só não posso contar o ponto que eu quero contar do vértice ali, o vértice que eu estou contando, e os seus 2 vizinhos. Então, se eu tenho 20 vértices ao todo, gente, quantas diagonais eu vou conseguir formar partindo de um deles? 17. 20 menos 3, 17. Oi? Se o polígono for côncavo, aí essa história não é válida. Aí nós não fechamos com essa história aí.
que ele está falando no polígono côncavo, esse cara provavelmente não será cobrado de vocês também, que a gente nem vê essas situações no edital. Mas um polígono côncavo seria uma coisa assim, ó. Estão vendo? Assim, e traz ele aqui assim, ó. Estão vendo? Tipo bandeirinha de festa junina. Isso seria um polígono côncavo. Como é que eu sei a diferença dos dois? Vocês notaram que eu tracei todas as diagonais aqui, ó, e não saí de dentro do polígono, gente? Vocês viram isso? Nesse caso aqui agora, ó, se você traçar essa diagonal aqui, o que vai acontecer? Vai estar fora. Então essa é a diferença entre o côncavo e o convexo. Aquele é o côncavo, esse é o convexo. Nos editais, normalmente em parte de geometria, analisa seus convexos. Esses caras aqui. Né? Não precisa. Aí eu estou botando o meu know-how aí em xeque, né, gente? Mas eu posso dizer para vocês que não tem necessidade de saber como trabalha com aquele cara ali. Não é cobrado. Né? Esse cara aqui sim. Esse pode vir fácil para vocês. Né? Ei! Então, quantas diagonais saem de um vértice? N menos 3. Qual vai ser o número total de diagonais, então, pessoal? Quero ver se vocês conseguem visualizar aqui, ó. Qual vai ser o número total de diagonais? Vai ser igual a quanto, gente? N menos 3, que é o total que sai de cada um dos vértices, vezes o total de vértices, que é N. Concordam comigo, gente? Só que daí tem um problema. Se eu considerar isso aqui direto, quantas saem de cada vértice aqui, gente? Me ajudem. Quantas saem de cada vértice? 2. Aí, se eu pegar 2 e multiplicar por 5, porque tem 5 vértices, quanto é que vai dar o total, gente? Mas não tem 10 ali. Por que não? Porque AC e CA é a mesma diagonal, tá, gente? Se eu fizer só essa continha aqui, eu estou contando AC como CA diferentes, concordam? E não pode. Isso aqui é a mesma diagonal. Então, divide por 2 aqui, ó, para fechar as diagonais. Tá? Opa! Essa formulazinha permite calcular o número de diagonais do polígono. Tá? Número de diagonais do polígono. Vamos em frente. Vou pegar de novo um outro polígono aqui agora, para falar dos seus ângulos internos e de seus ângulos externos. Vou desenhar o bicho rapidinho aqui, ó, para não perder muito tempo. Aqui, para cá, mais uma vez para cá, mais uma vez aqui, tipo casinha agora, né? E aí nós temos, aqui nós temos aí de novo um pentágono. Vocês concordem, pessoal? Aqui dentro, ó, 1, 2, 3, 4, 5 ângulos. Concordam, gente? Os ângulos internos, esses caras aqui são chamados de ângulos internos. Vamos ver como é que fica essa situação para os ângulos internos e para os ângulos externos. Ângulos internos. Ângulos internos. Gente, a formulazinha do soma dos ângulos internos é a seguinte. Quando ele não for regular, quando ele tiver seus lados todos esquisitos ali, pessoal, a soma dos internos, que são esses vermelhinhos que aparecem aqui, ó, ela sempre será igual a n menos 2 vezes 180. Esse n menos 2, ele mostra quantos triângulos a gente consegue montar a partir de um vértice. 1, 2, 3. Perceberam, gente? Traçando as duas diagonais. Nós vamos ver daqui um pouquinho que a soma interna dos ângulos de um triângulo vai ser sempre 180 graus. Essa é uma informação muito quente, muito interessante. E se cada um desses triângulos dá 180, você vai ter aqui, pessoal, quantos triângulos formados? Para um pentágono, 1, 2, 3. 3 vezes 180. Esse total, 3 vezes 180, define para vocês exatamente a soma de todos esses ângulos aí. Tá? Então, essa formulazinha diz para vocês quanto é que vale a soma de todos esses ângulos aqui de dentro. Se for um pentágono, quanto é que vai valer o n então, gente? Rapidinho para mim. Quanto é que vai valer o n? Gente, quantos lados tem o pentágono? Me ajudem. 5. Opa! Então vai ficar como aqui, pessoal? Vai lá, vai lá, vai lá. 5 menos 2 vai dar quanto? 3 vezes 180, 540 graus. Não importa como o pentágono esteja desenhado para vocês, ele tem que ser convexo. Tudo que nós estamos falando aqui são dos convexos, por favor. Né? Então, tem que ser convexo. Então, olha só, o que acontece? A soma de todos esses caras tem que fechar quanto, gente? Quem me ajuda? 540 graus.
Se fosse um hexágono, quanto é que valeria o N, gente? Rapidinho para mim. Gente, hexagonal. São quantos? 6. Então o N seria 6. 6 menos 2, 4. 4 vezes 180, 720 graus. Estão conseguindo visualizar isso, gente? Aqui são fórmulas prontas, pessoal. Eu não vou ficar aqui deduzindo um monte, que senão a gente vai perder muito tempo. Tá? Então é só para dar um passeio nisso, para vocês relembrarem. Agora, se nós puxarmos aqui, nessas laterais, aqui ó, aqui gente, estão vendo aqui ó, prestem muita atenção agora. Em cada um desses vértices, eu dou uma esticada aqui ó, e acho um ângulo que eu chamo de externo. Estão vendo, gente? Quantos ângulos externos nós temos no redor desse pentágono, gente? Me ajudem. Ah, quantos? 5. Cada um dos vértices vai apresentar um ângulo externo. Opa, que eu exagerei. Ângulo externo. Isso são ângulos externos. Essa parte em amarelo, ângulos externos. Gente, a soma dos ângulos externos sempre será igual a 360 graus. Seja qual for o polígono. E isso é uma jogada interessantíssima para uma questão, para uma prova de concurso que fala em geometria. A soma de todos os ângulos externos, esses ângulos amarelos que aparecem aqui, ó, todos eles juntos aqui, ó, vão sempre dar 360 graus. Não importa o tipo da figura, pode ser um triângulo, pode ser um quadrilátero, pode ser um pentágono, um hexágono, um polígono de 20 lados, não interessa. Todos eles têm exatamente a soma dos ângulos externos igual a 360. Tá? Todos, sem exceção. E agora, gente, para fechar essa história dos polígonos, eu só quero comentar com vocês rapidinho a história dos polígonos regulares. Olha só, para esses polígonos regulares, aí a gente vai visualizar as coisas. Vamos lá? Olha só, polígono regular. O polígono regular, gente, polígono regular. Ele recebe esse nome porque ele vai ter todos os lados de mesma medida, e todos os ângulos internos de mesma medida, e todos os ângulos externos de mesma medida. Então, eu vou desenhar aqui um dos regulares mais famosos. Deixa eu ver se eu consigo desenhar o bichinho aqui. Rapidão para nós. Aqui. Estão reconhecendo a figura, gente? Ó, aparentemente tem os lados todos em mesma medida. E se não tiver, ilusão de ótica. Aqui. Esse é o famoso sextavado. Concordam? Sextavado é o hexágono regular. Hexágono regular. E agora eu gostaria de brincar um pouquinho com vocês aqui, ó, gente. Tá? Vamos trabalhar um pouquinho em cima desse hexágono regular. Peguem lá o materialzinho de vocês, só deixa eu localizar vocês aqui, ó. Lá na página 24 do material lá, gente. Tá? E vamos lá. Lá fala o seguinte para vocês, ó. Na página 24, lá na primeira parte, um pouquinho abaixo ali do início. Lá tem um exemplo, colocado lá para vocês. Considere um hexágono regular. Determine A. O número de lados. Pessoal, essa aí é para não errar, né? Vai lá. Hexágono regular. Quantos são os lados? 6. Isso! Gostei de ver. Letra A. Número de lados igual a 6. Só voltando um pouquinho na página. Aproveitando aqui, ó. Voltando um pouquinho na página. Dê uma olhadinha ali na página anterior. Vocês têm uma nomenclatura ali. Estão vendo, pessoal? São somente alguns polígonos que recebem nomes especiais. O polígono que tem 3 lados é chamado de triângulo.
4 lados quadriláteros, 5 lados pentágono, 6 hexágono, 7 heptágono, 8 octógono, 9 eniágono, 10 decágono, 11 decágono, 12 dodecágono, 15 pentadecágono e 20 icoságono. Esses são os mais conhecidos. Tá? Chama a atenção de vocês para o hexágono, para o pentágono, né? Até para o decágono, que são casos mais assim especiais. Normalmente, quando ele fala, professor, então não existe polígono de 13 lados? Tem, claro que tem. Tem polígono do número de lados que você quiser, menos com 2, é claro, né, gente? Como não, professor? Tá inteiro de 2, de dentro e de fora. Não, esse não. Né? O número de lados é aqueles que você liga os pontinhos lá para você fechar. E com dois vértices não tem como desenhar o polígono, concorda comigo, gente? Tem que ter no mínimo 3, senão não vai funcionar. E aí, voltando um pouquinho, pode ter o polígono de 13 lados? Pode. E como é que eu vou chamar o polígono de 13 lados? Polígono de 13 lados. Não tem. Não tem nome especial. E aliás, quando ele der um esquisitão desse tipo icoságono, pessoal, eles vão colocar lá o icoságono, entre parênteses, 20 lados. Ou 20 vértices, que vocês sabem que é a mesma coisa. Estão entendendo, gente? No hexágono, não. O hexágono, eles vão exigir que você saiba o que é o hexágono, né? Muito bom. Aí, calcular o número de diagonais. Letra B. Volta lá para a página 24 agora. Pede lá, letra B. O número de diagonais. Pessoal, pode me ajudar lá? Qual é o número de diagonais desse camarada aí? O número de diagonais que sai de um vértice. De um vértice, vão sair quantas diagonais? Quem é que me ajuda aqui, por favor? Vai sair 3 diagonais. Todo mundo consegue ver por que saem 3 diagonais de um vértice? Qual é a formulazinha lá do número de diagonais que sai de um vértice? N-3. Oi? Não, eu sei, eu só estou brincando aqui. Calma, eu não terminei a questão ainda. Só um pouquinho. Relaxa. Já vou chegar lá. Aí, olha só. O número de diagonais que sai de um vértice agora é 3. Porque quantos vértices eu tenho ao total no hexágono, gente? Me ajuda, em quantos vértices? E quando eu falo de diagonal, eu só não posso contar o próprio vértice e os 2 vizinhos. Concorda, minha gente? Dos 6 eu tiro 3, quantos sobram? Então, de cada vértice tem 3. Logo, atenção, qual é o número total de diagonais, pessoal? Vamos ver. Aqui, ó, qual é o número total de diagonais? 1, 2, 3 de cada vértice. Mas quantos são os vértices? Então, vai ficar assim. 3 vezes 6 dividido por 2. Por que dividido por 2? Para não contar 2 vezes uma mesma diagonal. Senão, na hora que vocês desenham isso aqui, ó, AB vai ser contada 2 vezes. Uma de A para B, outra de B para A. Perceberam, gente? Isso não pode. Por isso, dividido por 2. 3 vezes 6, 18. Dividido por 2 vai dar quanto, gente? 9 diagonais. Então, esse hexágono regular, ele tem 9 diagonais. Pessoal, até aí tá tudo bem, gente? Certinho? Tudo bem? Tudo certinho? Vamos lá. Letra C. O que pede para vocês? A soma dos ângulos internos. Galera, me ajuda aí. Como é que é a formulazinha para achar a soma dos ângulos internos? Vamos lá. Quem é que me ajuda? Pega o bicho de lá. Aí, como é que é a soma dos ângulos internos? Gente, quanto é que vai dar? Soma dos internos. N menos 2 vezes quanto, gente? Qual é o valor do N mesmo? Quero saber se estão ligados. 6. Ele tem 6 lados. Então o N vale 6. Vamos colocar aqui agora. Soma dos internos igual. Pessoal, 6 menos 2. 6 menos 2 vezes 180. Quanto é que vai dar isso, gente? Vai lá. Soma interna vai ser igual a quanto? 4 vezes 180? Moral da história. A soma de todos esses ângulos aqui dentro vai ter que dar quanto, gente? Me ajude, por favor. 720 graus. Agora, atenção. Quando eu falo que o polígono é regular, esses ângulos todos têm a mesma medida. Concordam comigo, gente?
Conseguem ver quanto é que vai dar um deles daí? 720 dividido por 6. Quanto é que vai dar um ângulo desses então, gente? Vocês estão conseguindo ver agora a lógica que existe nesses polígonos, pessoal? Né? Opa! Vamos continuar aqui, rapidinho comigo. Quanto é que dá a soma dos ângulos externos? Galera, me ajuda. Quanto é que dá a soma dos ângulos externos? Aqui, letra D. A soma dos externos. Quanto? 360 graus. Gente, essa é forte. A soma dos externos é 360 graus para qualquer tipo de polígono, tá certo, pessoal? Desde que seja convexo, é claro. Para qualquer tipo de polígono, a soma externa tem que dar 360 graus. O que ele pede lá para vocês no item E, gente? Me ajudem. O que ele pede no item E lá para vocês? O ângulo externo. Opa! Quanto é? Primeiro é o interno ou externo? Então vamos lá. Interno. Quanto é que vai dar a medida de um ângulo interno aí, gente? Eu pego 720 e divido por 6. E isso vai me dar 120 graus. Pessoal, tudo bem até aí, gente? Certinho? Quanto é que vai dar o ângulo externo, pessoal? Me ajude aí, por favor. Quanto é que vai dar o ângulo externo? Um dos externos. O ângulo externo. 360 dividido por 6. 360 dividido por 6 vai dar quanto, gente? Foca aqui. Foca aqui. Quanto é que mede o interno? Quanto é que mede o externo? O interno mais o externo estão sobre uma mesma reta. Concordam comigo, gente? Então a soma deles tem que dar quanto? 120 com 60 dá 180. E agora olha só, se cada um deles tem 60, 120, 60, 120, 60, 120, aqui 60, 120, 60, 120. A soma de todos os externos, 360 graus. A soma de todos os internos, 720 graus. Atenção agora para a super dica. Pessoal, se vocês tiverem que fazer uma questão dessas no concurso de vocês, a gente na verdade está passando por todas as situações passíveis de cair no concurso através do edital que foi lançado. Não foi, minha gente? Né? Nós não temos bola de cristal para adivinhar exatamente o que vai cair. Pode vir qualquer coisa daquele edital. A gente tem algumas suposições, como por exemplo, porcentagem é a questão certa. Isso vem de todo jeito, vem aí fácil, uma questão. Né? Agora do restante a gente não sabe, a gente está à mercê aí de aparecer qualquer coisa nessa situação. Esses polígonos regulares, eles podem aparecer para vocês. E quando vocês forem trabalhar ângulos com os polígonos regulares, vai a grande dica. Comecem sempre com o ângulo externo. Porque para qualquer polígono, a soma dos externos é quanto, gente? Então, olha só. Esse problema agora de trás para frente. A soma dos externos dá quanto? 360. Divide por 6, quanto é que vai dar? Esse é 60. Então, de cara, eu já sei que o interno é quanto? Como são 6? 6 vezes 120, 720. Sacaram? Todo mundo? Para fechar isso agora, para a gente ir embora feliz, dá uma olhadinha aqui, ó. Se eu considerar aqui um decágono, gente, decágono são quantos lados? Gente, decágono são quantos lados? Gente, eu nem vou me arriscar a desenhar o decágono, tá? Não vou. Aí, olha só,
Quanto é que vai dar o ângulo externo do decágono regular? É decágono regular. 360 dividido por 10. Então, quanto é que vai dar isso, gente? Então, quer dizer que, num vértice desses, o ângulo externo é quanto aqui, gente? Me ajudem aqui, por favor. Quanto é que vale esse ângulo? Então, quanto vale o interno correspondente? Mas quantos iguais a esse tem no contorno? Então, quanto dá a soma interna do decágono? 1440. Viram? E sempre comecem pelo soma dos ângulos externos, porque dá 360 para qualquer tipo de polígono. Sempre, 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 sempre. Tá legal, gente? Nós continuamos aí num próximo momento, brincando um pouquinho mais com essa geometria, falando de áreas, medidas, volumes e etc, etc. Tá? Temas bem visados.